dia a todos. E olha, notícia boa, vacina à vista. O Reino Unido aprovou uma vacina contra a Covid. Opa, pra cá, pessoal, para cima e para o lado também, isso aí. O Reino Unido aprovou uma vacina contra a Covid. A vacinação deve começar semana que vem. Já aqui no Brasil, o governo apresentou um plano de vacinação. Os primeiros a receberem a imunização vão ser os idosos, os profissionais da saúde e os indígenas. Enquanto isso, o estado de São Paulo regride hoje para a fase amarela, com redução de público e horário em shoppings, restaurantes e academias. E ainda, uma mensagem especial do Papa Francisco sobre o poder da oração para fechar o ano de 2020. Vamos para um rápido intervalo agora com imagens ao vivo do Pará. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista lá em Belém do Pará é 32 graus. Agora são 9h33, pelo horário de Brasília, e o CN Notícias desta quarta-feira, 2 de dezembro, começa com uma notícia histórica. O Reino Unido anunciou hoje que está aprovada a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech e anunciou que a vacinação começa a semana que vem. Essa é a notícia mais aguardada do ano e a gente chama daqui a pouquinho a Liana Nunes de Brasília para comentar e trazer outras informações. E o Ministério da Educação determinou a volta às aulas presenciais a partir de janeiro. De acordo com a medida publicada hoje no Diário Oficial da União, as instituições federais de ensino superior devem adotar um protocolo de biossegurança contra a propagação do novo coronavírus. Ainda segundo a portaria, a suspensão das aulas presenciais fica a critério de autoridades do município ou dos estados. E a partir de hoje, o estado de São Paulo volta à fase amarela. Isso significa redução de público e no horário de atendimento em lojas, shoppings, restaurantes e academias. O governo promete ampliar a fiscalização para que regras sejam respeitadas. Com isso, a quarentena no estado está prorrogada até o dia 4 de janeiro. Bom, falando da previsão do tempo, o tempo fica instável no Brasil, tem previsão de chuva forte para diversas regiões do país. Veja a previsão do tempo para hoje. No sul, chove rápido no leste de Santa Catarina e litoral do Paraná. No restante da região, tem chuva forte com raios. No sudeste, faz sol no norte de Minas Gerais. Em quase toda a região, muito sol de manhã e à tarde, pancadas de chuvas isoladas e com raios. No centro-oeste, tempo firme no leste de Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas, calor e chuvas isoladas também com raios. No norte, faz sol no Tocantins. No oeste do Acre e em Rondônia, chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva com raios. No Nordeste, chuva passageira em Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Natal. Em quase todo o Maranhão e Piauí, também tem pancadas de chuva com raios à tarde. Bom, agora a gente vai lá a Brasília conversar com a Liana Nunes. Oi, Liana, bom dia para você. Conta pra gente, então, essa notícia é a notícia mais aguardada do ano, né? Oi, Rodrigo, bom dia a todos. De fato, essa é a notícia do dia. A vacina Pfizer foi aí autorizada por um órgão independente regulador do Reino Unido e a expectativa é que por lá a vacina já comece a ser distribuída, em especial para o grupo prioritário, já no início da próxima semana. Os Estados Unidos devem receber doses da vacina Pfizer até o dia 15 de dezembro e a expectativa é vacinar os americanos até mesmo antes do Natal. Já aqui no Brasil, Rodrigo, um plano nacional de vacinação está sendo montado e o Ministério da Saúde afirma que esse plano ele só vai ser fechado em sua totalidade quando a Anvisa autorizar o uso de uma dessas vacinas que estão disponíveis no mercado. Ontem, aqui em Brasília, o Ministério da Saúde esteve reunido com alguns especialistas e apresentou alguns pontos preliminares desse Plano Nacional de Vacinação, indicando aí que possivelmente o Brasil
passe por até 4 fases para vacinar os brasileiros. A expectativa aqui no Brasil é que a vacinação inicie em março de 2021. Uma boa notícia para todo mundo, de fato um dia histórico para o mundo inteiro que aguardava com muita ansiedade, pelo menos um sinal de esperança para a chegada de uma vacina contra o novo coronavírus. Rodrigo. Liana, obrigado pelas informações. A gente volta daqui a pouquinho a Brasília conversar com a Liana, porque ela tem outras novidades para a gente também. Hoje teve nomeação de bispo, ela fala sobre notícias da CNBB. E após o intervalo também tem dicas de como usar o imposto de renda para ajudar pessoas carentes. Vamos para o intervalo com imagens de Aracaju, Sergipe. Por lá, olha só, tem sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. CN Notícias de volta, agora com informação para quem precisa viajar, porque rodar pelas estradas paulistas já está mais caro. Estamos em uma das melhores rodovias do país. Pavimentação de qualidade, sinalização adequada, suporte e apoio por todos os lados. O sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, é uma das 11 rodovias com pedágios do estado de São Paulo. Só que é caro rodar por aqui. O custo aproximado é de R$ 33 por cada 100 quilômetros rodados. Nesta praça, o valor passou de R$ 27,40 para R$ 28. É muito pouco quilômetro para muito dinheiro. Vale a pena pagar esse preço? O reajuste das tarifas está previsto em contrato e o aumento seria em julho, mas foi adiado por conta da pandemia. De acordo com a Artesp, agência que regula as concessões, o aumento está de acordo com a inflação do período. Além do sistema Anchieta Imigrantes, o pedágio aumentou nas rodovias Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Tamoios e Rodoanel. O reajuste tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é a inflação oficial do país. Surpresa, hein? Foi para quanto? 28. Ah, eles têm um jeitinho, né? Pra tomar um da gente. Vamos lá, né? Separando o dinheirinho porque o pedágio está mais caro, hein? Reparei não, rapaz. Aumentou, 60 centavos. Ah, tá bom. Fazer o quê, né? De acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o Brasil tem 65 rodovias concedidas à iniciativa privada, totalizando 21.600 quilômetros, o equivalente a 10% da malha viária do país. Das cerca de 370 praças de pedágio, 180 estão em São Paulo. A ABCR enfatiza que as 24 melhores rodovias do país, apontadas em pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, são administradas por empresas privadas e que em 20 anos de operação, os acidentes caíram 45%. Pois é. Olha, estamos em dezembro, né? E muita gente ainda com aquela dúvida de como vai ser fim de ano, se vai ter ceia, se não vai ter, quem vai poder chamar ou não, né? E aí isso impacta também na pouca procura pela carne suína, carne de porco nos últimos dias. Essa pouca procura tem forçado a queda do preço para o produtor. O consumidor ainda não sentiu essa redução no bolso, mas a tendência, segundo especialistas, é que o produto vai ficar um pouco mais barato daqui para frente. O consumidor que foi à procura da carne nos últimos dias percebeu que os preços não têm colaborado com o orçamento. De acordo com especialistas, a elevação vem da alta do dólar. No caso da carne suína, as exportações ficaram mais lucrativas para os produtores, tanto que o país exportou mais de 87 mil toneladas do produto em outubro, volume 2,5% maior que setembro e quase 22% acima da quantidade exportada em outubro do ano passado. Para Marcelo, produtor no Mato Grosso do Sul, a situação só não é mais favorável porque o gasto com os insumos também aumentou. Principalmente da soja e do milho, que são os principais componentes da alimentação do nosso rebanho, e isso com certeza enxuga a rentabilidade da atividade, mas
graças a Deus a carne também tem acompanhado. Mas a oferta acima da procura registrada nos últimos dias interrompeu a tendência de elevação dos preços do suíno negociado no mercado. Dito que tanto o preço do suíno como do frango, assim como do milho, do farelo de soja, estão chegando ao teto máximo, e aí a tendência é só ou estabilizar ou diminuir, né? A notícia é boa para o consumidor, embora ele ainda não tenha sentido essa queda no bolso. Para o produtor, o conselho dos especialistas é estar atento à variação do mercado no final do ano, quando o consumo da carne tende a aumentar com a chegada das festividades próprias desta época. Cuidados que vêm sendo bem aplicados pelo Marcelo, tanto que o criador já tem projetos de expansão da atividade para os próximos anos. 2021 e 2022 devemos ter ampliação no segmento da suinocultura. A gente segue falando de economia, mas agora a gente vai dar uma dica aqui de como o seu imposto de renda pode ajudar pessoas carentes. Pois é um imposto solidário. Até o dia 31 de dezembro, os contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para instituições sociais. O imposto solidário é o valor que já seria enviado ao governo de qualquer maneira, pode ser destinado para muitos projetos sociais. E nesse ano, muitas comunidades afetadas pela pandemia podem ser beneficiadas. Vamos saber mais sobre esse imposto agora, né, com o Rodolfo Schneider. Oi, Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo ao CN Notícias. Rodolfo é administrador e gerente de parcerias do Grupo Marista. Ô, Rodolfo, seja bem-vindo, né, novamente. E conta pra gente aí, porque tem muita gente que talvez não saiba, né, que o imposto dela pode ajudar pessoas carentes, como fazer essa doação. Explica pra gente um pouquinho como funciona, como isso pode ser feito. Pois não, Rodrigo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aqui de explicar um pouco desse processo que ainda é de bastante desconhecimento de grande parte da população. A despeito da possibilidade de destinarmos a maior parte dos nossos impostos, ou melhor, um pedaço do nosso imposto para projetos sociais, desde a década de 90, menos de 5% dos brasileiros o fazem, e a grande deles não o fazem por desconhecimento. Então, situações como essa que a gente está discutindo aqui auxiliam nesse processo. O processo funciona assim: existem projetos que são aprovados nos conselhos de direitos da criança, do adolescente, do idoso, entre outros, e nós podemos, na medida que sejamos, que declaremos pelo formulário completo, destinar até 6%. Aí pode surgir aquela primeira dúvida, né? Mas como é que eu vou saber se eu sou formulário completo? Essa é uma informação fácil que pode ser identificada no recibo da sua declaração desse ano, por exemplo, em que lá no topo desse recibo vai estar escrito opção pelas deduções legais. Se você identificar isso, é um sinal claro de que você já declara pelo formulário completo. Então, é a possibilidade que você tem de destinar até 6% para projetos que foram aprovados pelos conselhos. E aí, eu já citaria, por exemplo, projetos como o que realizamos lá no Marista Escolas Sociais, junto a mais de 4.000 crianças e adolescentes, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Paraná, e que serão beneficiados com esses recursos para ampliação dos laboratórios de informática, ampliação dos acervos de livros das bibliotecas que são comunitárias, entre outros itens que vão permitir um atendimento de melhor qualidade para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas carentes. Bacana, Rodolfo. Você tem mais alguma dica aí antes da gente encerrar, assim, na prática, como a pessoa pode destinar, ou de pessoas que são beneficiadas, projetos que são beneficiados? Então, o que eu recomendo para a nossa audiência é entrar no site impostosolidario.org.br, onde traz um passo a passo de como ele pode fazer esse processo. Lá ele vai poder identificar, por exemplo, tem uma calculadora de como calcular os 6%, tem sugestões de projetos lá, e lá é uma das alternativas que o contribuinte pode identificar para que ele possa destinar parte desse recurso. Então, é uma oportunidade que está nas nossas mãos, que é um imposto que já temos que pagar de qualquer forma e que a gente pode direcionar para um projeto que a gente confia e que vai causar impacto social nas cidades e estados onde moramos.
Então, é a oportunidade que temos de acompanhar o desenvolvimento social. Bacana, Rodolfo. Tá bom? Oi. Sim, obrigado, Rodolfo, pela sua participação, pelas suas dicas. Que bom a gente poder informar, né, como uma maneira também de estimular a solidariedade. A seguir, tem uma mensagem do Papa Francisco sobre o poder da oração. E a gente vê agora imagens ao vivo do viaduto Tutóia. Bom, imagens da Vila Mariana aqui em São Paulo. Agora, faltando 9 minutos para 10 da manhã, vamos voltar então a Brasília para conversar com a Aliana Nunes. Ela tem notícia de um novo bispo para a Diocese de Ji-Paraná, em Rondônia. Mas outro assunto, né, Aliana, que já está aí com a gente, para saber como está a preparação para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem como tema central aí a fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Isso mesmo, Rodrigo. Nós estamos aqui próximo à Catedral de Brasília para trazer informações sobre a CNBB. A CNBB que está promovendo desde ontem e segue até amanhã, dia 3 de dezembro, uma formação para ajudar aí os agentes multiplicadores a levar o tema da CF 2021 para as suas paróquias, para as suas comunidades. O diálogo, como você falou agora... Epa, perdemos a conexão com a Aliana. Liana, a gente volta a te chamar daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos para cá? Isso. O Papa Francisco fez hoje a sua catequese semanal e refletiu sobre a oração. Ele também manifestou preocupação com os atentados na Nigéria e recordou ainda os 40 anos do assassinato de 4 missionárias em El Salvador. As informações com a Alísia Costa. Bom dia a todos. Francisco falou hoje da oração de louvor, de reconhecimento do bem, a oração de bênção, como ele mesmo citou. Diz que em toda a Bíblia são vários os momentos em que o próprio Deus reconhece e abençoa a criação. Lá no início mesmo, em Gênesis, ao criar cada coisa, o próprio Deus reconhece como ela é boa, como ela é bela, e diz que mesmo após ver que a criatura perfeita, pura e bela que ele tinha criado, traiu o próprio Deus, ele continua abençoando, não a nega, não a rejeita e não tira a sua bênção. Francisco destacou que a grande bênção dada por Deus a todos nós é o seu Filho Jesus Cristo e que ele é o grande dom que nos salvou. E citou que nenhum dos nossos pecados pode apagar de nós o selo, a marca de filhos de Deus, de amados por ele. O Papa ainda falou de uma imagem que está sempre na sua recordação, de se recordar sempre das filas grandes nas portas das cadeias para visitar as pessoas que estão ali. Afirmou que recorda principalmente de tantas mães que iam visitar os filhos, porque reconhecem o pecado, reconhecem o erro, o que eles fizeram, mas não deixam de amar. Diz que também Deus é assim conosco. Vê os nossos pecados, reconhece as nossas faltas, mas continua nos amando e nos escolhendo e esperando a nossa conversão. O Papa ainda disse que muitas vezes, quando essas mães estão nos ônibus, elas escutam dos outros a crítica, essa é a mãe de um presidiário. Elas até sentem vergonha, disse o Papa, mas a vergonha não impede que o amor cresça e que o amor faça com que elas deem esse passo de encontro. Diz que Deus é assim, tem um coração de mãe, tem um coração de pai e sempre vai ao nosso encontro, sempre espera a nossa mudança. Disse ainda que tantas pessoas fizeram esse encontro e essa mudança de vida a partir dessa experiência de serem reconhecidos filhos de Deus. No fim, o Papa falou sobre a Nigéria, pediu oração, disse que a situação lá continua muito difícil com os atentados terroristas, recordou as mais de 100 vítimas nesse final de semana, mais de 100 trabalhadores foram assassinados enquanto trabalhavam no campo, e o Papa pediu oração pelas famílias dessas pessoas, mas também pela conversão da dureza do coração desses que praticam tamanha crueldade. Recordou ainda de 4 missionárias norte-americanas que há 40 anos foram assassinadas em El Salvador e disse que elas estavam também atuando com misericórdia, ajudando as pessoas que sofriam durante aquela guerra civil, mas foram brutalmente assassinadas. Pediu que o testemunho delas encha o nosso coração pelo desejo de uma vida missionária, de uma vida de discipulado. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. Bom, a gente não conseguiu retomar a conexão lá com Brasília, com a Aliana Nunes, mas a gente tem a informação aqui sobre a nomeação do bispo, né?
que foi nomeado hoje pelo Papa Francisco para a Diocese de Ji-Paraná, em Rondônia. Olha aí, é ele. É o padre Norbert Hans Christoph Forsters. Ele é natural da Alemanha, da cidade de Bonn. Ele tem 60 anos, então é a nossa saudação, nosso desejo de uma boa missão ao novo bispo de Ji-Paraná, em Rondônia. O CN Notícias está terminando. A seguir, uma programação super especial para você, é a evangelização que não para. Mas antes, veja uma mensagem do Papa Francisco para fechar 2020. Uma mensagem sobre a oração, que pode mudar a realidade. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore.